de Jesus às margens do Rio Jordão, onde seu primo João Batista pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como dizia o profeta Isaías, uma voz que clama no deserto: endireitai e preparai o caminho do Senhor. Façam coisas para provar que se convertestes, e não comece a pensar: Abraão é nosso pai. Pois eu vos digo, até dessas pedras pode fazer filhos de Abraão. O machado está posto nas raízes das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Mas, João, o que devemos fazer para chegar ao Pai? O que tiver 2 túnicas, dê uma quem não tem, e quem tiver comida, faça a mesma coisa. Quem és finalmente? O Messias, o prometido, filho de Davi? Não, sou apenas um mensageiro do Deus vivo que estás nos céus. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. No meio de vós, senhores, existe alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, batiza-me. Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Tudo tem que ser feito conforme a vontade do Pai. Faça-se cumprir a profecia dos profetas. Eu vos batizo com a água para o arrependimento. Vi sobre ele uma luz em forma de pomba descendo dos céus. Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Então Jesus começou a realizar seus milagres, arrebanhou apóstolos, grande multidão o seguia, sua palavra mansa transmitia paz e amor. Era ele o profeta do perdão que todos esperavam. Jesus seguiu para as montanhas arrastando grande multidão para ouvir a sua palavra. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O príncipe dos sacerdotes e anciãos do povo reuniram-se com Caifás, o sumo sacerdote, procurando um meio para incriminar a Jesus, cuja fama estava se espalhando por toda a região. Não sabiam eles que a solução do problema estava bem ali, vindo em sua direção. Judas Iscariotes chegava o fim de fazer o ato de traição ao mestre, este que já sabia de sua sina.
Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos. Os sumos sacerdotes e os escribas, então, procuravam um jeito de primeiro prender Jesus de traição e depois matá-lo, pois diziam: Estamos correndo grande risco, pois vocês sabem o que esse Galileu, o tal Jesus, vem fazendo. O perigo anda em nossas cabeças. Temos que usar de nossa influência para acabar com esse agitador. Precisamos encontrar um meio de acabar com ele, mas tem que ser dentro da lei, com julgamento e tudo. Ele está se tornando perigoso. Muita gente já está o seguindo. Ele não respeita o sábado, quando não se pode fazer absolutamente nada. Sabe o que ele diz aos ricos? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é um absurdo. Nossa riqueza é presente de Deus. Os pobres são pobres porque são pecadores. Realmente precisamos acabar com ele, para não corrermos o risco de ser tirados de nossos tronos. Judas Iscariotes, um dos 12, foi então procurar os sumos sacerdotes, a fim de entregar Jesus a eles. Ouvindo isso, eles ficaram contentes e prometeram dar-lhe algum dinheiro. Ele, então, ficou procurando uma boa oportunidade para entregá-lo. Deixa-me entrar. Eu sou amigo de Jesus, eu conheço ele, eu andei com ele, deixa-me entrar. Mas o que está acontecendo por aqui? Não se fala outro assunto a não ser esse tal Jesus? Deixa-o entrar. O que sabes a respeito desse tal Messias? Eu sei onde podes encontrá-lo. Vim fazer uma negociação. Eu lhe entregarei por um bom preço, é claro. E quanto desejas para esse trabalho? Por 30 moedas de prata. Mas temos que fazer depressa. Ele sabe que vai ser traído e sabe que o traidor sou eu. Ele está indo ao Getsemane. E como vamos conhecê-lo? Aquele que eu beijar na face é o Jesus de Nazaré. Combinado. Aqui estão as moedas. Estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Estava reclinado à mesa, quando veio uma mulher trazendo um recipiente de alabastro, com um perfume caríssimo de nardo legítimo. Ela quebrou o alabastro e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns criticaram a mulher, comentando entre si: Para que tanto desperdício? Esse perfume poderia ser vendido pelo valor de umas 300 diárias e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Deixe a mulher em paz. Por que vocês se incomodam com ela? Ela praticou uma boa ação em meu favor. Os pobres vocês têm sempre perto de vocês, e se quiserem, poderão praticar o bem em favor deles. Mas a mim vocês não terão sempre. Ela fez o que estava a seu alcance. Perfumou desde já o meu corpo para ser sepultado. E uma coisa eu lhes garanto: em qualquer lugar, por todo o mundo, onde for anunciado o Evangelho, será contado o que essa mulher fez, e a sua memória será preservada. No primeiro dia dos ázimos, quando se mata o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Mestre, onde queres que a gente prepare para tu comeres a Páscoa? Vocês entrem na cidade. Em sentido contrário ao de vocês, virá um homem carregando uma jarra com água. Vocês o acompanhem.
Onde ele entrar, pergunte ao dono da casa: onde está a minha sala? Onde vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele então vai lhes mostrar um salão grande e bem arrumado, e todo mobiliado. É aí que vocês vão preparar para nós. Os discípulos foram, entraram na cidade e encontraram tudo conforme ele lhes tinha dito. E então prepararam a Páscoa. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele, que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Então Jesus se levantou da mesa. Tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura.
Chegou a vez de Simão Pedro. Senhor, tu vai lavar os meus pés? Você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. O Senhor não vai lavar os meus pés nunca. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor, então pode lavar não só os meus pés, mas até as minhas mãos e minha cabeça. Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está tudo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair. Por isso é que ele falou: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto. Sentou-se de novo e perguntou: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e Senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o Mestre e Senhor, lavei os seus pés, por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu garanto a vocês, o servo não é maior que o seu Senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes, se o puserem em prática. Antes dos meus sofrimentos, eu queria muito mesmo comer essa Páscoa com vocês. E eu lhes digo que não vou comer dela outra vez, antes que ela se realize plenamente no reino de Deus. Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo que não vou mais beber deste caldo da uva antes que chegue o reinado de Deus. Pegando depois o pão, partiu e o deu a eles, dizendo: isto é o corpo meu entregue por vocês. Façam isso em minha memória. Porque esse filho do homem vai-se embora mesmo, conforme Deus determinou. Mas infeliz daquele indivíduo por meio de quem ele será entregue. Os discípulos ficaram perguntando uns aos outros qual deles que haveria de fazer isso. Será que sou eu? Sou eu? Sou eu? Será que sou eu? Sou eu? A mão daquele que vai me entregar está apoiada na mesa junto comigo. Acaso sou eu, mestre? É você mesmo. Surgiu então uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado maior. Jesus então disse: os reis das nações costumam subjugar o povo, e os que têm poder gostam de ser chamados de benfeitores. Vocês não. Ao contrário, o mais importante entre vocês se faça como se fosse o mais novo, e o dirigente como se fosse o empregado. Pois quem é mais importante, o que fica à mesa ou aquele que serve? Pois eu estou aqui entre vocês como quem está servindo. Vocês são aqueles que ficaram firmes comigo nas minhas provações. E eu, então, vou lhes preparar um reino para vocês, como meu Pai me determinou. Vocês vão poder comer e beber à minha mesa, no meu reino, e estarão também sentados em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás exigiu abanar você com a peneira, como se fosse o trigo. Mas eu rezei por você, para que a tua fé não se apague, e você, quando voltar, vai dar força a seus irmãos. Pedro, porém, respondeu a Jesus: Senhor, estou preparado para ir contigo, seja para a prisão ou seja para a morte. Pois eu te digo, Pedro,
Hoje o galo não vai cantar antes que 3 vezes você tenha negado me conhecer. Quando eu enviei vocês sem bolsa, sem mochila, sem sandálias, alguma coisa lhes faltou? Nada! Mas agora, quem tem bolsa, pegue. Quem tem mochila também. E quem não tem, pegue o próprio manto e venda para comprar uma arma. Pois eu lhes digo que agora vai se realizar comigo aquilo que está na Bíblia. Ele foi contado entre os criminosos, pois aquilo que é o meu destino vai chegar ao fim. Senhor, aqui está 2 espadas. Basta. Jesus saiu e foi, como era de seu costume, para o Monte das Oliveiras. Jesus foi conversando com os discípulos. Todos vocês vão vacilar esta noite. É o que está na Bíblia. Bato no pastor e as ovelhas se dispersam. Mas depois de ressuscitar, vou à frente de vocês para a Galiléia. Pedro disse-lhe: Mesmo se todos vacilarem, eu nunca vou vacilar. Pois vou te dizer uma coisa. Hoje, esta noite ainda, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Mesmo que seja preciso eu morrer contigo, eu nunca vou te negar. Todos os outros disseram a mesma coisa. Chegaram ao lugar chamado Getsêmani, que quer dizer espremedor de azeitonas. E aí, Jesus disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto faço minha oração. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Ali começou a ficar apavorado e angustiado. Disse-lhes: Eu me sinto tomado de uma tristeza que parece levar à morte. Fiquem aqui e continuem vigiando comigo. Adiantou-se um pouco. Caiu de joelhos em terra, rezando para que, se fosse possível, aquela hora ficasse longe dele. Dizia: Abba, papai, tudo que é possível, afasta este cálice de mim, mas não o que eu quero, sim o que tu queres. Voltou. Encontrou os discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não fostes capaz de vigiar 1 hora comigo?
Vigiai e rezai para não cairdes em tentação. O espírito está preparado, mas a natureza humana é fraca. Seus olhos estavam pesados. Eles não conseguiam responder-lhe nada. Disse-lhes: Durmam um pouco, descansem. Chega, está na hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. O tal que vai me entregar já está chegando. Ele ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, mandada pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O tal que o entregava tinha combinado com eles um sinal assim: aquele que eu beijar é ele, podem prender e levar com cuidado. Logo então, que chegou perto de Jesus, disse-lhe: Salve Jesus, filho de Davi. Judas, é com um beijo que você entrega o Filho do Homem? Os outros então bateram a mão em Jesus e o prenderam. Um dos que estavam junto dele puxou da espada e feriu o escravo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha. Jesus interveio. Como se eu fosse um ladrão, vocês saíram com espadas e porretes para me prender. Mas todo dia eu ficava perto de vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Isso é para que se realizem as Escrituras. Abandonando-o, todos fugiram. Levaram Jesus até o chefe dos sacerdotes e reuniram-se todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, de longe, o foi seguindo até dentro do pátio do chefe dos sacerdotes. Simão Pedro seguiu Jesus, o que fez também um outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus para o recinto do sumo sacerdote. Pedro, no entanto, ficou parado diante da porta do lado de fora. Aquele outro discípulo saiu, falou com a porteira e fez Pedro entrar. A menina da portaria perguntou a Pedro: Você também é um discípulo deste homem? Não, eu não. Estavam parados ali os servos e os seguranças, porque estava fazendo frio. Eles fizeram uma fogueira e estavam se esquentando. Pedro também estava ali parado, procurando se esquentar. Enquanto isto, o sumo sacerdote interrogava Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Fala-me sobre sua doutrina e esses seus discípulos. Eu falei às claras ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, lugares onde os judeus se reúnem. Nunca falei nada às escondidas. Por que perguntas para mim? Pergunta àqueles que ouviram. Eles sabem o que eu falei. Quando ele acabou de dizer isso, um dos seguranças que estava por ali deu um tapa em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se eu falei alguma coisa errada, diga o que foi. Se falei certo, por que está batendo em mim? Anás mandou Jesus amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava parado, tentando se esquentar. Alguém lhe disse: Você também é um deles? Não, eu não.
Um dos seguranças do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a ponta da orelha, disse: E por acaso eu não te vi dentro do jardim com ele? Já disse que não. Eu nunca estive com esse homem. Imediatamente, Pedro ainda falando, o galo cantou. Jesus voltou o olhar para ele e ele se lembrou da palavra do Senhor que lhe havia dito. Eu te digo, Pedro, hoje o galo não vai cantar antes que 3 vezes você tenha negado me conhecer. Pedro então saiu chorando amargamente. Pôncio Pilatos, representante de César e Roma. Que acusação vocês trazem contra este homem? Pilatos, sei que não é o momento de incomodares, mas é que temos notícias ameaçadoras para a Judéia. Espero que realmente seja de extrema importância o assunto que viestes tratar aqui. Quem é este homem? Este homem, Pilatos, é um malfeitor que se diz rei dos judeus. E por isso trouxemos para a tua presença. Se ele não fosse um malfeitor, nós não viríamos entregá-lo a ti. Levem o homem e julguem de acordo com a lei de vocês. Nós não podemos matar ninguém. Ele deve morrer. Assim, cumpria-se a palavra de Jesus quando disse com que tipo de morte seria morto. Pilatos entrou para dentro de sua casa, chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Falas isso por ti mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Foi a tua gente mesmo, o sumo sacerdote, que entregaram a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os seguranças que eu teria iriam lutar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pois então, tu és rei? Tu estás dizendo que eu sou o rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é do lado da verdade, escuta a minha voz. Verdade? O que é isto? Dito isto, Pilatos saiu para onde estavam os judeus e disse-lhes: Eu não estou encontrando nenhum motivo para condená-lo. Aqui existe o costume de, por ocasião da Páscoa, eu dar a liberdade a algum preso. Vocês querem então que eu dê a liberdade ao rei dos judeus? Liberdade para Barrabás! Barrabás era um bandido. Pilatos, então, pegou Jesus e mandou torturá-lo. Torturem este homem.
soldados teceram uma coroa com espinhos e puseram-lhe na cabeça. Depois, vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam diante dele e diziam: Salve o Rei dos Judeus! Pilatos saiu de novo para fora de casa e disse aos judeus: Eu vou trazê-lo para fora, para que vocês fiquem sabendo que eu não encontro nele qualquer motivo de condenação. Jesus saiu, portando a coroa de espinhos e o manto vermelho, e disse-lhes: Eis o homem. Quando o viram, os sumos sacerdotes e os seguranças gritaram: Crucifica! Crucifica! Peguem vocês e crucifiquem. Eu não encontro nele qualquer motivo de condenação. Nós temos uma lei. De acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou com mais medo. Entrou novamente para dentro de casa e perguntou a Jesus: De onde és tu? Tu não falas comigo? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e o poder para te crucificar? Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso tem maior pecado quem me entregou a ti. Com isso, Pilatos se esforçava para libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se tu o soltas, não és amigo de César. Quem se faz rei está se colocando contra César. Depois de ouvir isto, Pilatos levou Jesus para fora e fez que ele se sentasse na cadeira de juiz, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, porém, Gábata, que quer dizer altura. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia, hora de se matar o cordeiro da Páscoa. Pilatos disse aos judeus: Aí está o rei de vocês. Tira daí! Tira daí! Crucifica! Eu vou mandar matar o rei de vocês? Nós não temos outro rei a não ser César. Sossegue-se aí e solta Barrabás para nós! Esse tal tinha sido posto na prisão por causa de uma revolta na cidade e um assassinato. Mas eles insistiram, gritando cada vez mais forte, exigindo que ele fosse crucificado. Crucifica! 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 Estou vendo que poderá haver uma revolta. Tragam água. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. É um problema de vocês que seu sangue não caia sobre mim. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos então resolveu fazer a vontade deles. Soltou aquele que fora preso por causa de uma revolta e um assassinato. Entregou Jesus ao que eles queriam. Aí, então, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Receberam Jesus. Carregando a cruz para ele mesmo, ele foi para o lugar chamado Crânio, em hebraico, Gólgota. Oh, meu Deus! Que tristeza estou sentindo! Vendo meu doce Filho Jesus carregar para o Calvário em seus ombros uma cruz. Como dói, meu Deus! Oh, meu Deus! Judas Iscariotes, um dos 12, foi então procurar os sumos sacerdotes. Quem és? Sou eu, Judas, um renegado. O que deseja? Nós já te pagamos. O que queres mais? Vendi um justo.
Toma esse maldito dinheiro e me queima as mãos. Não lhe devemos mais uma moeda sequer. Infelizmente não podemos botar no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Ele não merecia. Porcos imundos, vocês me enganaram. Pequei. Não podemos fazer mais nada por você. Agora retire-se daqui. Ele é o prometido, filho de Davi. Pequei, entregando à morte um sangue inocente. O que temos a ver com isso? O problema é seu. Retire-se daqui. Eu não mereço a vida. Eu sou um traidor. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu prefiro a morte do que ver um inocente pagando um alto preço injustamente. E por causa de mim, eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Pegaram certo Simão Cireneu, que voltava da roça, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de gente, inclusive de mulheres que iam chorando e se lamentando por ele. Dirigindo-se a elas, Jesus disse: Filhos de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque vai chegar um dia em que vocês vão dizer: felizes as mulheres estéreis, os úteros que não geraram filhos, os seios que não amamentaram. Então começarão a pedir aos morros: caiam em cima de nós, e as montanhas cubram a gente. Pois se estão fazendo isso com a vara verde, o que não vão fazer com o pau seco? transitis bevia atendite
com dolor meu, dolor meu. Levaram também outros 2 criminosos para serem pendurados junto com ele. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, que quer dizer Calvário, ali o crucificaram, como também aos 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O povo ficava ali de pé olhando. As autoridades também caçoavam dele, dizendo: Aos outros ele salvou, que agora ele se salve a si mesmo, se é que é mesmo o Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximando-se, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. É que acima dele estava uma placa escrita em grego, em latim e em hebraico, com os dizeres: Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos pendurados insultava Jesus, dizendo: Se és o Cristo,
o Salvador que todos falam, liberte dessa cruz e tire-nos daqui também. E você, não tem temor de Deus, mesmo estando debaixo da sua condenação? Para nós, isto aqui é justo. Estamos recebendo o que merecemos por aquilo que fizemos. Esse aí, porém, não fez nada de mal. Jesus, lembra-te de mim quando chegares ao teu reinado. Vou dizer uma verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Pilatos tinha mandado escrever uma placa para colocar em cima da cruz. Estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler essa placa, porque o lugar onde crucificaram Jesus ficava perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que eu escrevi, fica escrito. Os soldados que crucificaram Jesus pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, além da túnica. A túnica era sem costura, tecida toda inteira de alto a baixo. Disseram uns aos outros: Não vamos rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Assim se realizava a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas e sortearam a minha túnica. Estavam de pé junto da cruz de Jesus a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleopas e Maria Madalena. Jesus, então, ao ver a sua mãe e o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, aí está o teu filho. Em seguida, disse ao discípulo: Aí está a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo considerou a mãe como coisa sua. Depois disto, vendo que tudo já estava se cumprindo, para realizar a escritura, disse: Tenho sede. Ali estava depositado um vaso cheio de vinagre. Eles prenderam uma esponja no ramo de isope, encheram-na de vinagre e levaram-na até a boca de Jesus. Quando recebeu o vinagre, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está terminado. E deu o último suspiro. Ao ver o que havia acontecido, o comandante dos soldados romanos deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, esse homem era justo. Todos os que estavam por ali para ver o espetáculo, tendo visto o que aconteceu, voltaram batendo no peito. Estavam também por ali, olhando de longe, todos os conhecidos dele, como também as mulheres que haviam seguido com ele desde a Galileia. Os judeus, como era o dia de arrumação, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, aquele era o sábado importante, pediram a Pilatos para quebrarem as pernas aos crucificados e os retirarem das cruzes.
Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas a um e ao outro que estavam crucificados com ele. Chegando, porém, a Jesus, ao verem que ele já tinha morrido, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados perfurou seu peito com uma lança, e saiu sangue e água. Quem viu deu testemunho, e esse testemunho é verdadeiro. Quem viu sabe que está dizendo a verdade, para que vocês tenham fé. Isto aconteceu para se realizar a Escritura: não lhe quebrareis osso algum. Outro lugar da Escritura diz: olharam para aquele a quem trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, discípulo de Jesus, em segredo por medo dos judeus, foi pedir a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos concordou. Foi ele, então, tirar o corpo. Veio também Nicodemos, o tal que tinha ido procurá-lo à noite, trazendo uns 30 quilos de perfumes, de mirra e aloés. Uma dura aguda espada passou meu coração. Contemplar minha tristeza que estou sentindo, contemplar minha angústia, minha dor, meu pranto, agora sem vida em meus braços. Ver meu filho Jesus, ele não merecia. Ele veio só para servir. Ele só fez o bem. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. O madeiro vos tiraram e ao mar vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Pegaram então o corpo de Jesus, enrolaram-no em lençóis com os perfumes, da forma como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde tinha crucificado Jesus, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Ó mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Estou indo para a casa do Pai, preparar de maior aflição. Eu dou a minha paz a todos vós. Amai-vos uns aos outros.